coração. Ó Deus, dá a resposta agora para cada petição, para cada irmão que está aqui, colocando em tuas mãos o coração. Se a tua resposta for sim, ó Deus, obrigado, aleluia, Senhor. Se a tua resposta for espere que o Senhor nos dê a paciência, que nós não venhamos a confundir o espere com o não. Mas se a tua resposta para a nossa petição é não, nós sabemos que o Senhor faz tudo para o nosso bem. Como um Pai zeloso, o Senhor tem cuidado de nós. Por isso, Pai, ensina-nos a pedir, dá-nos sabedoria, para que nós possamos pedir de acordo com aquilo que nos faça bem. Ensina-nos, Pai. Obrigado por tudo, obrigado porque o Senhor nos ouve. Obrigado por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossa vida. Obrigado, Senhor Deus. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. A Laura já fica aqui, que agora nós vamos chamar as crianças para descerem. As crianças poderão vir aqui. Cadê o Felipe? Vem cá, Felipe. Traz a sua tia aqui para nós. Um aviso que eu gostaria de estar dando também, eu não sei quantos internautas nós temos aí, mas gostaria de estar pedindo para a nossa igreja, né? 10, aleluia. Gostaria de estar pedindo para a nossa igreja que você divulgue, né? Nosso site. Às vezes a pessoa não pode vir, mas ele poderá estar assistindo o nosso culto ao vivo, né? Ele está sendo transmitido. E como nós temos no momento 10 internautas, né? Então, divulgue o nosso site www.vilanatal.com. É? Ok, www.vilanatal.com. Então, divulguem o site, fale para os seus amigos, colegas, fale para os seus familiares. E você que está nos assistindo ao vivo, você é um dos nossos convidados, né? Para estarem vindo aqui, apreciando, estando aqui em comunhão com esses irmãos, que com certeza vai nos fazer muito felizes, né? Deus esteja abençoando cada um de vocês, tá? Essa noite
nós vamos estar falando a respeito de algo triste, muito triste, algo que nos deixa temerosos, preocupados. Eu até gostei que as crianças descessem para que elas não ficassem ouvindo essas coisas tristes que nós vamos falar. Mas é algo muito necessário. Vamos nos colocar em pé. Nós vamos estar fazendo a leitura. Olha, outra coisa que eu queria falar para você, tá? Às vezes você traz a sua Bíblia, né? Tem todo aquele trabalho. Aí o pastor vai e pede para a gente ler aqui na transparência. Oh, meu Deus, esse pastor é chato. Eu gosto de ler na minha Bíblia. Querido, fique à vontade, leia na sua Bíblia. Eu peço para a gente ler aqui, porque aqui a gente vai falar em uma só voz, né? Mas se você quiser ler na sua Bíblia, fique à vontade. Ninguém é obrigado a ficar lendo aqui, ok? Então, se você trouxe sua Bíblia, abra a sua Bíblia, leia na sua Bíblia, não obedeça. Nesse ponto, você pode não obedecer o seu pastor. Tem ponto que é bom você obedecer o pastor, né? Agora, nesse ponto aqui, se você quiser ler na sua Bíblia, fique à vontade, tá bom? Então, nós vamos estar fazendo essa leitura responsiva, tá? Efésios capítulo 5, Efésios capítulo 2, do verso 1 até o 5. Efésios 2, do 1 ao 5, tá? Essa versão é a Almeida revisada e corrigida. Ok? Então, se você tiver uma outra versão, se você vê que está diferente aí, pode ler, não tem problema não. Ok? Nós vamos fazer uma leitura responsiva. Eu vou ler os versos ímpares e os irmãos lerão os versos pares. Ele nos deu vida, vou começar de novo. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Agora eu gostaria que todo mundo lesse a uma só voz essa versão pessoal. Você é capaz de ler? Primeiro, não leia, não fale, se você ainda não é salvo. Mas se você tem certeza da sua salvação, repita comigo: pela graça sou salvo. Vamos lá? Pela graça sou salvo. Amém? amém. Feche seus olhos. Querido Deus Pai, em tua presença, nós queremos te agradecer mais uma vez o privilégio de estarmos aqui reunidos em teu nome, de estarmos aqui, Pai, tendo a certeza de que o teu Espírito está trabalhando em cada coração aqui, e que nós possamos, Pai, mais uma vez eu te peço, ao sairmos por aquela porta, Senhor, que a gente não saia do mesmo jeito como entrou, mas que nós possamos, Senhor Deus, ser trabalhados, ser transformados pelo teu Espírito,
também, Pai, os irmãos, pessoas que estão nos assistindo, possam, Senhor, após esta mensagem, também serem transformados pelo Teu Espírito, Pai. Abençoa, Senhor, cada coração. Dirige-nos e coloca-nos no centro da Tua vontade. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode sentar, amados. Bem, graças sou salvo. Nós vamos estar falando o tema essa noite. Nosso tema é morte. É um tema meio triste, meio pesado, né? Principalmente pelo que andou acontecendo em nossa igreja. Mas é bom que a gente saiba de algumas coisas a respeito da morte. E é o que nós vamos estar esta noite, de uma forma bem sucinta, né? Resumida, nós vamos estar falando a respeito disso, tá? Morte, muito embora nós pensemos, nós achamos que em nosso coração o ser humano tem a morte como o fim. O ser humano tem a morte como o fim. Morreu, acabou. Mas a morte, ela não tem este sentido. A morte significa separação. É bom que você coloque isso muito bem gravado, tá? Grave bem no seu coração, grave bem na sua memória, na sua vida. Morte é separação. Morte não é o fim, não para nós, seres humanos. A morte não é o fim, a morte é separação. Portanto, amados, a morte trata-se de um estado. Ok? Por isso que lá no texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele fala estando, ou seja, morte é um estado, é algo que você está e não fim, ok? Não vai ficar. Bem, quando a gente fala em morte, vocês lembram quais são os tipos de morte? Olha, tanto que a morte é um estado, porque a gente tem até tipo, né, de morte, não tem uma só morte, né? Nós temos 3 tipos de morte. Nós temos a morte espiritual, nós temos a morte física e a pior de todas, a morte eterna. Morte espiritual, morte física e a morte eterna. E nós vamos ver rapidamente. Olha, eu queria te dizer uma coisa, tá? Nós não vamos falar nada que não seja a Bíblia, ok? Nós não vamos falar nada a respeito desse assunto que não esteja na Bíblia, que a Bíblia não fale para nós, ok? Bem, quando nós falamos através da morte espiritual, ela entrou no ser humano. A morte espiritual, ela existe no ser humano desde o primeiro casal, Adão e Eva. E essa morte espiritual entrou no ser humano, ela começou a vir para o ser humano através do pecado. Enquanto não havia pecado, não havia essa separação. Todo o ser humano, quer dizer, na época era só um casal, eles estavam ligados diretamente ao Espírito de Deus.
estavam ligados. Mas com o pecado houve a separação. Conforme nós podemos ver que através do pecado de Adão, todos os seres humanos herdaram a morte espiritual. Todos os seres humanos, né? Então nós temos lá que o apóstolo Paulo fala em Romanos, no capítulo 5, no verso 12, ele diz: portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Todo ser humano é desligado de Deus por causa do pecado. Então todo ser humano tem a morte espiritual. Todo ser humano nasce separado de Deus. O próprio apóstolo Paulo também fala na mesma carta aos Romanos, no capítulo 3, no verso 23, ele diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí alguém vai perguntar, né? Por isso que eu falei, ainda bem que as crianças desceram. Mas alguém pode perguntar assim: pastor, peraí, as crianças, será que as crianças, como por exemplo o Felipe, será que o Davi, o Jonas, será que as crianças pecaram e também não têm a presença de Deus, não têm acesso a Deus por causa do pecado? Vamos ver o que é que Jesus fala. Jesus diz assim, indignou-se porque os discípulos estavam proibindo, né, estavam impedindo as crianças de se achegarem a Ele. Então em Marcos capítulo 10, verso 13, Jesus diz: deixai vir a mim as crianças ou os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino do céu. Então o que acontece? As crianças, pela sua inocência, elas pertencem ao reino dos céus. As crianças não estão separadas, não estão mortas espiritualmente, porque elas pertencem ao reino do céu. Elas não têm ainda discernimento. Isso é fácil da gente notar. Não tem criança? Não sei quem estava me contando outro dia que a criança coloca a criança naquele andador e ele vai e puxa a toalha da mesa. Então imagine, né, por exemplo, se tem uma leiteira com leite quente ali em cima, né? A criança está aqui no andador e ela vai. O que vai acontecer? Se queimar, né? Vai tomar um banho de leite fervendo, né? Entenderam por quê? Porque a criança é inocente, ela não tem esse discernimento. A criança põe dedo em tomada, né? Vocês já viram na casa que tem aqueles protetores, né, que a gente enfia na tomada? Essa tomada agora é até mais difícil da criança, né, tomar choque. Mas também não é impossível, porque a criança vai e enfia o dedinho lá. Que bonitinho, né? Porque ela não tem discernimento, ela ainda não sabe que aquilo traz perigo. Criança, né, igual outro dia aí aconteceu o tigre, né, que agradeceu um braço daquela criança, né, que o tigre arrancou o braço lá da criança. Então a criança é inocente, ela não sabe. Por isso que Jesus diz: deixai vir a mim as crianças. E abrindo um pequeno parênteses, qual é a nossa parte junto com o crescimento espiritual das crianças? Dando bons exemplos. Você tem dado bom exemplo, né? Ainda dentro desse parênteses, eu conheço pai e mãe, né, que sai da EBD, por exemplo, chega em casa e ao invés de falar das bênçãos
Olha, essa lição me abençoou muito. Olha aquela palavra do pastor, do